Olá pessoal, tudo em paz? Nós vamos hoje para o nosso segundo bloco de questões orientativas para o Enem. Na verdade, trata-se de resolução de questão ou questões de edições anteriores, né? No caso, nós pegamos algumas questões do Enem do ano passado, da prova amarela, que foi aplicada no segundo dia, tá? Eu sou o professor Júnior Barros, aqui da Tertuliano de Barcelona, e alguns professores foram, vamos dizer assim, convocados pela nossa diretoria para cada um dar minimamente uma contribuição para que vocês possam, né, revisar alguma coisa, reviver aquilo que viram no ensino fundamental e médio e enfim, certo? Lembrando que em cada questão nós vamos enfatizar os assuntos que geralmente vem sendo cobrado no Enem. Claro que a gente precisa saber um pouco de cada coisa para organizar essas ideias e fazer as resoluções bem direitinho, né? Lembrando que no Enem mesmo, você tem aí em média de 3 minutos só por questão, e aqui geralmente a gente leva mais tempo, né, por passar por mais detalhes. Mas mesmo assim nós tentamos enxugar o máximo para que você possa percorrer caminhos mais curtos, né, e chegar no resultado. Certo? Lembrando que cada questão também existe mais de um caminho de chegarmos na resposta correta. Pois bem, então nós vamos para a resolução de algumas questões, tá? Essa primeira é a questão 141 da prova amarela aplicada no Enem 2019 do ano passado, né, de matemática. E como todas as questões, todas as disciplinas, requer primeiro que a gente faça uma leitura, né, interprete o que a questão fornece, para após isso a gente juntar as peças e chegar no encaminhamento. Então a questão diz assim: um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas anuais dos 3 últimos anos. Certo? E aí na questão vem ano 1, ano 2 e ano 3. Ele analisou a receita da empresa que trabalha nesses 3 últimos anos, tá? Sem citar o ano, mas os 3 últimos, né? O que mais? Tais receitas são apresentadas no quadro. Então, quer dizer o seguinte: no ano 1, essa foi a receita, certo? Em R$ 1 bilhão. No ano 2, essa foi a receita, 4,2 bilhões de reais. E no ano 3, 7,4 bilhões de reais. Bom, até aí são informações fornecidas pela questão. Diz mais o quê? Estes dados são utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual. No caso, o ano 4, né? Já que ele analisou a receita dos 3 últimos anos. Pois a receita esperada, veja bem, a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações. Quer dizer que para o ano 4, a receita para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores. Então nós precisamos estudar a variação ou as variações dos anos anteriores para projetar a variação do ano 4, né? A receita do ano 4. Bom, utilizando a seguinte regra, certo? Então, a regra é o seguinte: a variação do ano 4 para o ano 3, certo? O ano 4 é o atual, né? Do ano 4 para o ano 3 é igual à variação do ano 2, do ano 3 para o ano 2, certo? Adicionada aqui em matemática vem um mais, né?
adicionada a média aritmética, então vem um mais e vem uma média aritmética que se estuda no fundamental e médio também. Lembra? Média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade dos valores que aparecem, né? Entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Pois bem, tem muitas informações na questão, nós vamos tentar enxugar o máximo, né? E depois ele diz, o valor da receita mínima esperada em R$ 1 bilhão será de... E aí vem as 5 opções, como nós estamos vendo. Então veja bem, ele pegou a receita dos 3 últimos anos e disse que a projeção para o ano 4 é contida nessas informações que nós vimos aí, né? Ou seja, a variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2 e assim por diante, né? Pegando as informações mais importantes, vamos voltar aqui para o texto da questão. Voltando aqui para o texto da questão. Quando ele diz que a variação do ano 3 para o ano 2, o que é que nós vamos fazer? O que mudou de 3 para 2? Se você pegar aqui 4,2 para 7,4, houve uma variação aí de 3,2. Então, aquele 3,2 que aparece na questão é essa diferença aqui, tá certo? Ó, se você pegar 7,4 menos 4,2, dá aquele 3,2. Então, 3,2, aí vamos voltar para o texto. O que é que o texto diz? Adicionada, lembra aí, eu vou ter que voltar para lá novamente. Então veja bem, a gente vai voltar aqui no texto para exatamente pegarmos algumas informações importantes, né? Nós vimos que de 4,2 para 7,4 houve uma variação de 3,2. Aí voltando ao texto, ó, adicionada, aí aparece aquele sinal de mais. Adicionada a quem? A média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2. A média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Ora, do ano 2 para o ano 1, ou seja, de 2,2 para 4,2, houve uma variação de 2, concorda? Então, daí onde a gente vai pegar a variação 3,2 adicionada à variação do ano 2 para o ano 1, que é o 2 que eu falei há pouco tempo, mais 3,2, que é a variação anterior, mais a média aritmética desses dois elementos, ó. O que é média aritmética? São 2 fatores, soma tudo e divide por 2, não é assim? Pois bem, então nós temos aqui, por ordem de importância, que resolver primeiro essas continhas aqui, não é assim, ó? Que dá para fazer até de cabeça, ou seja, 2 mais 3,2 dá 5,2, divididos para 2 dá 2,6, não é assim? Então, 3,2 mais 6,2, eu fiz direto, tá? 2 mais 3,2, 5,2 para 2, 6,6. E aí, somando-se aqui, nós temos 5,8. Beleza. E depois, o que ele sugere, né? Veja, o 7,4, voltar aqui no texto da questão para a gente ver. O 7,4 é a variação do ano 3, certo? Ó, variação do ano 3, aqui está na regra, certo? A variação do ano 4 para o ano 3,
será igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionada a média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. É muita informação, não é isso? Então esse 7,4 vem daqui, mais 7,4 vem daqui, certo? Mais o resultado que nós obtivemos há pouco tempo, que foi 5,8, não é? Então 7,4 mais 5,8, somando-se esses dois números decimais, nós vamos, o resultado aí é 13,2, certo? Então voltando aí para o texto da questão e as opções, o 13,2 encontra-se na letra C. C de casa. Certo? Veja que é uma questão que tem muitas informações, Precisa de conhecimentos da educação básica, sim, né? Média aritmética se estuda no ensino fundamental maior, também no ensino médio, variação lá no ensino médio, mas passa mais pela interpretação do texto do que a própria resolução. E veja também que não tem uma fórmula definida. Você precisa juntar as peças do quebra-cabeça e chegar no entendimento, né? Então a receita esperada 13,2, letra C, como a gente viu aí. Bom, na sequência, letra C a gente já falou, na sequência nós temos aqui a questão 142 da prova amarela do Enem de 2019, né? A prova de matemática. E é uma questão que também tem muitas informações e precisa que a gente domine minimamente as questões envolvendo medidas de tempo, né? E tudo isso, medidas de tempo, se estuda a partir do sexto, né? E é preciso informações importantes do dia a dia, né? Que 1 minuto tem 60 segundos, não é assim? 1 hora tem 60 minutos, 1 hora transformada em segundos tem 3.600. A gente aprende lá no fundamental fazendo essas continhas. E aí no ensino médio já ajuda se você tiver esses dados memorizados. Pois bem, diz assim a questão. Nós vamos fazer a leitura e tirar aquilo que há de melhor para a gente, né? Ele diz assim: em uma corrida de regularidade, certo? Cada corredor é cada componente que participa, né? Cada corredor recebe um mapa com o trajeto a ser seguido e uma tabela indicando intervalos de tempo e a distância entre postos de averiguação. Resumindo, há uma corrida, cada um recebe um trajeto e uma tabela, certo? O que mais? O objetivo dos competidores é passar por cada um dos postos de averiguação o mais próximo possível do tempo estabelecido na tabela. Ou seja, quanto mais rápido for o corredor, ele vai se aproximar desse tempo de averiguação. Pois bem, suponha que o tempo previsto para percorrer a distância entre dois postos de verificação consecutivos seja de 5 minutos e 15 segundos. O tempo previsto lá de 5 minutos e 15 segundos. E que o corredor obteve os seguintes tempos no quadro, nos 4 primeiros postos. Pois bem, a tabela mostra as informações contidas no problema, né? O tempo previsto, 5 minutos e 15 segundos, no primeiro posto, né? Aí se você pegar o segundo posto, ou seja, mais 5 minutos e 15 segundos, vai chegar em 10 minutos e 30 segundos.
No terceiro posto, ou seja, mais 5 minutos e 15 segundos, vai dar 15 minutos e 45 segundos e por aí vai. Tranquilo até aí, né? Só que o tempo obtido pelo corredor, veja bem, aqui, que era para ele ter gasto 5 minutos e 15 segundos, ele gastou 5 minutos e 27 segundos. 12 segundos a mais, concorda? E assim por diante, ó. Certo? E aí vem, né, a gente poderia completar essa tabela toda. Bom, aí diz o seguinte, ó. Caso esse corredor consiga manter o mesmo ritmo com atraso de 12 segundos, né, ó, de um posto para outro, seu tempo total de corrida será, e aí vem as opções. Então repare que o corredor está com um atraso de um posto para outro de 12 segundos. Não é assim? Então veja bem, para a gente não se aperrear muito, né? Nós temos 3 segundos lá no Enem, aqui nós temos um pouco mais porque detalhamos um pouquinho mais também. Veja que cada posto ele gasta 12 segundos a mais, aquilo que eu falei há pouco tempo, não é isso? O que mais? Veja, se em 21 minutos ele atrasa, ora, o que é 21 minutos? Seria o tempo de 4 postos seguidos, né? 5 minutos e 15 segundos, e aí vai, se você pegar 5 minutos e 15 segundos, 4 vezes, dá exatamente 21 minutos. Então, se de um posto para outro ele atrasa 12 segundos, então em 4 postos consecutivos ele, que dá 21 minutos, então se cada um ele atrasa 12 segundos, 4 vezes 12 dá 48. Isso é fundamental para a gente entender. Certo? Então, depois dos 4 postes, que dá 21 minutos, ele atrasou 48 segundos. Ou seja, nós estamos pensando aqui numa regra de 3, Thiago. Agora, se a gente pegar esses 21 minutos e transformar em segundos, ou seja, multiplicarmos por 60, a gente vê isso, né, no fundamental e no primeiro ano do ensino médio também. Se a gente fizer essa multiplicação aqui, nós vamos obter 1.260 segundos, tá? Isso é o mesmo 21 minutos, só que em segundos. Pois bem, então, se em 21 minutos, que corresponde a 1.260 segundos, ele atrasa 48 segundos, né? Aí nós transformamos esses 21 minutos para segundos, ó. Então eu vou dizer assim, em 1.260 segundos ele atrasa 48 segundos, correto? Ou seja, o tempo final em segundos dos 4 postes e o tempo final de atraso. Veja, se pegarmos 1 hora, 55 minutos e 30 segundos, aí veja bem, 1 hora lá do básico, nós sabemos que 1 hora corresponde a 60 minutos, né? Mais 55 minutos, já está em minutos, né? Eu já transformei, já repeti direto, e 30 segundos. Agora eu posso transformar esse tempo em segundos, transformar esse em segundos, e esse já está em segundos e somar os 3. Como é que a gente transforma isso aqui em segundos? É só multiplicar por 60, né? Já que 1 minuto tem 60 segundos. Certo? Então, teríamos Então, veja bem, se pegarmos aqui, porque teria mais de uma opção aqui, eu poderia ter transformado 60 minutos para segundos, né? Somar com 55 minutos em segundos e somar com os 30. Uma opção, mas a outra foi a que eu optei aqui. Eu peguei 60 minutos mais 55 minutos, que corresponde a 115 minutos, certo? Aí transformando isso em segundos, eu multiplico por 60 e somo com os 30 que já está aqui.
Então, nós vamos obter o seguinte, ó, essa multiplicação aqui, certo? Dá 6.900 segundos, mais 30 segundos. Então, a soma desses dois valores dá 6.930 segundos. Pois bem, é uma questão mais complexa, porque trabalhar com tempo dá trabalho, né? Na sequência, eu só encontrar aqui a minha famosa seta. Veja bem, nós temos que seguir o nosso raciocínio. Então, nós estamos nesse momento com 1.260 segundos, né? O que significa na nossa questão? O tempo, aqueles 21 minutos lá transformado em segundos, que deu 1.260 segundos, né? Nesse tempo todinho, ele atrasou 48 segundos. Ora, e o tempo total que nós acabamos de achar vai corresponder a x segundos. Ou seja, é uma regra de 3 simples e direta. Nós podemos multiplicar meios por extremos, né? Seria 1.260 vezes x, que dá 1.260x, igual a 6.930 vezes 48. Passa de regra de 3 para uma equação do primeiro grau. Ou seja, 1.260 vezes x dá 1.260x. Inclusive, esse sinal de vezes é opcional aqui, né? Igual 6.930 vezes 48. Aí, veja bem, esse 1.260 que está no primeiro membro multiplicando, passa para o segundo dividindo. Então, fica x igual a... Essa multiplicação resultou em 332.640 divididos por 1.260. Está multiplicando, passou dividindo. E aí, uma opção seria eliminar um zero e um zero para a divisão ficar menor, não é? Essa parte é opcional também. E não querendo, faz com todas as casas, não tem problema. Então, veja bem, 332.640 divididos para 1.260. Então, veja aquela parte de, se quiser cortar 0 e 0, é interessante, porque fica uma divisão menor. Então, poderíamos, né, eliminar um 0 e eliminar um 0. Quando fazemos isso, podemos pegar 332 para 126, não pode? Ó? Que dá 2, e aí multiplicando de volta, ó, 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 2 vezes 2 dá 4 e 1, 5, 2 vezes 1 dá 2. Subtraindo aqui dá 0, né? Ó? E aqui eu falo 13 menos 5, 8, e aqui eu falei 3 aqui, aumenta 1 somente, fica 3. 3 menos 3, 0. Então, aqui dá 0, 8, que dá 0 nem precisa colocar. Baixa quem? 6. Bom, 806 para 126 dá 6. Voltando, 6 vezes 6 dá 36, vai 3, né? 6 vezes 2 dá 12 com 3, 15, vai 1. E aqui dá 6 e 1, 7. Subtraindo, né? 6 menos 6 vai dar 0. Aqui eu falo 10 menos 5 deu 5. Aqui eu falei 10 aumenta 1, fica 8 menos 8 dá 0, nem precisa colocar. Baixa quem? 4. 504 para 126 dá 4. Multiplicando, voltando. 4 vezes 6 dá 24, vem para cá, não é? Ó? Vai 2. Aqui dá 8 e 2, 10. Vai 1. Aqui dá 4 e 1, 5. E aí, 504 menos 504, resta 0. Não é assim? Bom, nós temos 264, só achar aqui a minha seta.
264. 264. Certo? Essa é a divisão que nós fizemos lá, né? Da 264, a unidade aí é segundos, porque nós estamos transformando, chega caneta, nós estamos transformando aqui para segundos, ó, certo? Então aquela divisão deu 264 segundos, que nós obtivemos através de regra de 3, né? Veja bem, esse 264 segundos nós podemos transformar em minutos. Ou seja, em 264 segundos cabem quantos minutos? Ora, veja, é só dividir por 60, e pode ser por uma regra de 3 também, dizendo 1 minuto tem 60 segundos, logo 264 segundos corresponde a X minutos. Mas, como aqui trata-se já de ensino médio e tal, a gente supõe que o entendimento seja claro aí. Ou seja, 264 dividido para 60, nós temos, dá 4, né? 4 vezes 0 dá 0, e 4 vezes 6 dá 24. Subtraindo aqui, resta 4, né? Resta 4. Resta 4, 4 menos 0, 4. 6 menos 4, 2, e assim por diante. Ou seja, nós temos aí 24 segundos, o restinho aqui, né? E aqui seria 4 minutos. Então veja bem, e aqui dava para fazer a subtração direto também, né? 264 menos 240, resta 24. Seria uma opção fazer direto. Então nós temos aí que o atraso final do corredor é de 4 minutos e 24 segundos. Agora, se você pegar essas informações e levar para somar ao tempo total da corrida, né, 4 minutos e 24 segundos, mais o tempo final ou total da corrida, o que é que vai acontecer? Veja, nós partimos lá de 1 hora, 55 minutos, 30 segundos. Lembra lá de soma de ângulos do sexto ano em diante? Quer dizer, nós vamos trazer esses 4 minutos aqui para abaixo de 55 minutos e esses 24 segundos para ficar abaixo de 30 segundos. Né? Fazendo essa soma, nós temos aqui, veja, 30 segundos mais 24 segundos dá 54 segundos. Se desse mais do que 60, daria 1 minuto já, você ia transportar lá para os minutos, né? Então nós temos aqui 54 segundos, 55 minutos com 4 minutos temos 59 minutos, né? E aqui é 1 hora mais 0, daria a própria 1 hora. Trabalho, né? Mas é assim mesmo, hein? Ou seja, nas opções nós chegaríamos na letra C. Chegaríamos na letra C. Só voltando lá para o enunciado, a letra C da questão é essa que nós obtivemos aqui, né? 1 hora, 59 minutos e 54 segundos. Não é fácil realmente fazer em 3 minutos. Mas veja, uma questão dessa você precisa juntar conhecimentos diversos, né? Operações com ângulos, lá a partir do sexto ano. Vimos aí que precisou de regra de 3, depois a equação do primeiro grau, as transformações e, além de tudo, o entendimento. Quer dizer, o Enem precisa realmente de muita leitura, interpretação e juntar aquela bagagem que nós temos. Pois bem, nós vamos continuar a nossa vida estudantil, não é? Na questão que segue,
Pois bem, na questão seguinte, a questão 143 da prova do Enem do ano passado, de matemática, da prova amarela, certo? Aplicada no segundo dia. Veja quanta contextualização nós temos, quanta informação, precisa de leitura e interpretação naturalmente, né? Mas quando a gente vai lendo com calma, aí dá certo, retira-se os dados, vê o que ele pede e chega lá. Ele diz o seguinte, ó, um pintor cobra R$ 240 por dia de trabalho, ou seja, trata-se da diária de um pintor, que equivale a 8 horas num dia, né? Uma diária em tempos normais são 8 horas de serviço, né? Então a diária do pintor é R$ 240. E aí continua. Quando é chamado para um serviço, esse pintor trabalha 8 horas por dia, com exceção, talvez, do seu último dia nesse serviço. Quer dizer, há uma exceção aí no último dia, mas normalmente trabalha 8 horas por dia e cobra R$ 240. Bom, a exceção, nesse último dia, caso trabalhe até 4 horas, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Ou seja, se ele trabalhar só 4 horas, é meio-dia, 120, né? Bom, caso trabalhe mais de 4 horas, cobra o valor correspondente a um dia de serviço. Por exemplo, se trabalhar 6 horas, aí ele cobra o dia inteiro. São detalhes, né, da questão. O que mais? Esse pintor gasta 8 horas para pintar uma vez uma área de 40 metros quadrados. Ou seja, num dia ele pinta uma área de 200 metros quadrados. Certo? Um cliente deseja pintar as paredes de sua casa com uma área total de 264 metros quadrados. O cliente quer pintar essa área, tá certo? Ó. Ele quer que essa área seja pintada o maior número, seja pintada o maior número possível de vezes, para que a qualidade da pintura seja a melhor possível. Ou seja, o cara quer dar mais de uma demão de tinta na parede. O orçamento desse cliente para a pintura é de R$ 4.600. Então o dono da casa tem R$ 4.600, quer pintar mais de uma vez a parede, o número máximo de demãos, com esse pintor que cobra R$ 240 por dia, trabalha 8 horas por dia. Muitas informações, né? E aí no final ele pergunta, quantas vezes, olha a pergunta, quantas vezes no máximo as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente? Resumindo, com 4.600 eu vou conseguir dar quantos demãos nessa parede se o pintor cobra 240 por dia? Certo? Dá para pintar só uma vez as paredes da casa do cliente? Dá para pintar 2 vezes, 3, 5, 6? Né? Não sei, vamos juntar essas peças e seguir aqui com a nossa resolução. Pegamos lá todas as informações, como vocês viram, e aí nós temos os dados, né, que eu já falei, mas coloquei aqui também. Ó. Em 8 horas, ele pinta uma área de 40 metros quadrados, né, tá lá no texto. A área total das paredes do cliente corresponde a 260 metros quadrados. Ele quer pintar o máximo de vezes. A diária do pedreiro é R$ 240. Pedreiro não, pintor, né? E o cliente tem disponível R$ 4.600. E aí, com essas informações, quantas vezes dá para pintar as paredes do pintor, do cliente? Bom, se você pegar o dinheiro que você tem, que é 4.600, certo? E
dividir pela diária do pintor. A gente poderia ter feito uma regra de 3 aqui, mas que no final resultaria nessa divisão, certo? Resumindo, se eu pego o valor que eu tenho, dividido pela diária, nós vamos obter quantos dias de serviço esse pintor poderá trabalhar. Tem que partir daí, não é? Então, fazendo essa divisão, nós podemos eliminar um 0 e um 0, não pode? Para ficar menor, é opcional também. Então, ficou 460 divididos para 24, não é assim? E aí eu posso dividir 46 para 24, que dá somente 1, não é? Se colocar 2 vezes 24 dá 48, e aí é maior, não pode. Então, 1 vezes 24 dá 24, subtraindo aqui, resta quanto? 46 menos 24, resta 22. A divisão não acabou, não é isso? Baixa o 0, 220 para 24 dá 9, multiplicando, voltando, 9 vezes 4 dá 36, vai 3, 9 vezes 2, 18, com 3, 21. Subtraindo, resta 4. Bom, lembra que se ele trabalhar dias completos, a diária é 240, aí se for meio-dia é metade, se for um tempo maior que meio-dia ele cobra a diária inteira. Mas resumindo, aqui só vai dar para ele trabalhar 19 dias completos, certo? Só vai dar para o pintor trabalhar 19 dias completos, que é o restinho da divisão, né? 19 dias completos, nós devemos partir com esse orçamento, esses 19 dias e a área total a ser pintada, para saber quantas vezes dá para ele cobrir a parede. Bom, se a gente sabe lá do problema que em um dia ele pinta tantos metros quadrados, não tem isso lá, não é? Aqui, em um dia ele pinta 240 metros quadrados. Essa informação nós retiramos lá do texto. Aí quantos dias com esse dinheiro o pintor vai poder trabalhar? São 19 dias completos, né? Sobra uma coisinha, mas não dá para entrar em conta. Então, em 19 dias, ele vai poder pintar uma área de quanto? De X metros quadrados. É uma regra de 3 simples e direta, né? Aquela que as setas estão apontando para um lado só. É só multiplicar meios por extremos, 1 vezes x dá 1x, igual 19 vezes 40, 19 vezes 40. Bom, na prática esse 1 que está no primeiro membro multiplicando, passa para o segundo dividindo, né? Que não vai alterar o valor. É só multiplicar 19 vezes 40, multiplicar é tranquilo, né? 19 vezes 40 dá, ou seja, o resultado dessa multiplicação dá 760 e a unidade é o quê? Metros quadrados. Resumindo, com esses 19 dias, com diária de 240, esse pintor consegue pintar uma área de 760 metros quadrados. Só que as paredes do cliente têm uma área de 260 metros quadrados. A pergunta é, quantas vezes dá para pintar essas paredes? Nos 19 dias ele pinta isso. E a área do cliente é essa. Então dá para ele pintar quantas vezes? 2, 3, 4, 5, 6, né? A gente tem que pensar para chegar no resultado desejado. Então veja bem, se para pintar uma vez a parede do cliente, que corresponde a 260 metros quadrados, né? Então, analisando, 260 é menor do que 760, não é isso? Então, dá para pintar uma vez? Sim. Se ele pintar duas vezes, ou seja, 2 vezes 260, para dar 2 demãos, 2 vezes 260, nós temos 520 metros quadrados. Ou seja, dá para pintar 2 vezes. Se nos 19 dias ele pinta 760, dá, né? Porque 520 não é menor. Então, dá para pintar 2 vezes.
Será que dá para pintar 3 vezes? Ou seja, se eu pegar 3 vezes 260, o resultado vai ser 780. Ora, 780 metros quadrados, ele pinta nos 19 dias? Pinta não, porque é menor, 780 é maior do que 760. Então não dá para pintar 3 vezes. Resumindo, com todas essas informações, o pintor só vai conseguir dar 2 demãos na parede do cliente. Certo? É muita informação, mas no final a gente consegue entender que dá certo. Então, lá nas opções, nós marcaríamos a letra. Só dá para pintar quantas vezes? Só dá para pintar 2 vezes, tá bom? Uma sobra muita tinta e 3 demãos não dá. E 5 e 6 também dá fora. Então, letra B é isso aí, meus queridos. Vamos para a questão seguinte, que eu só um clique no lugar errado, a gente está vendo a resolução todinha. A questão seguinte. Pois bem, pessoal, na questão seguinte, a 144 da prova do Enem, prova amarela 2019 de matemática, certo? Aplicada no segundo dia. Enfatizar de novo a questão da leitura e interpretação, muito importante, mas aliado a isso os conhecimentos básicos de matemática. Esse é o X da questão, como a gente diz, né? A questão diz a princípio o seguinte: alguns modelos de rádios automotivos, né, estão protegidos por um código de segurança. Ok, código de segurança, né, que protege rádios automotivos. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. Veja bem, para ativar o sistema de áudio, né, nós precisamos digitar o código secreto composto por 4 algarismos. 4 algarismos. Então, vamos supor que temos aqui 4 tracinhos, são os 4 algarismos, para a gente ativar o sistema de áudio, né? Ok. No primeiro caso, aqui, né? No primeiro caso de erro na digitação, ou seja, você digitou, errou, o que é que acontece? No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. Então vamos para as primeiras informações. Você digitou aqui, errou, aí para digitar novamente, espera 60 segundos, que é 1 minuto, né? Ok. O tempo de espera duplica, dobra, né? 2 vezes, em relação ao tempo de espera anterior. Vamos trocar isso em miúdos? Você digitou aqui, aí errou, é o que o texto sugere, né? Aí tem que esperar 60 segundos para digitar novamente. Aí se você digitar e errar novamente, o tempo de espera não é mais 60 segundos, segundo o texto duplica, ou seja, tem que esperar 120 segundos, ou 2 minutos, e assim vai, né? Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na 4ª tentativa. Ora, se o cara só ativou após a 4ª tentativa, quer dizer que ele errou 3 vezes, né? Correto? Acertou na 4ª. Pronto, então ele foi errando, errou uma vez e esperou 60 segundos. Aí digitou de novo, teve que esperar agora quanto? 120 segundos. Aí digitou, errou de novo, aí teve que esperar 240 segundos. Aí finalmente digitou, acertou, que foi na 4ª tentativa. Sofrimento, né? Então, sendo de 30 segundos
sendo de 30 segundos. O tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa, quer dizer, você gasta 30 segundos para digitar cada vez. E aí, nos casos da digitação incorreta, ela iniciou a nova tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. Quer dizer que o cara gasta para cada digitação 30 segundos. Ele só acertou na quarta tentativa. Então, digitou uma vez, errou. Aí tem que esperar quanto? 60 segundos. Aí esperou. Aí digitou novamente, errou. Tem que esperar quanto? O tempo duplica, né? Teve que esperar 120 segundos. Aí esperou. Aí mais 30 segundos para digitar, errou. Aí o tempo duplicou. Ou seja, 240 segundos. E finalmente ele digitou certo, mas gastou 30 segundos. E aí, ele quer saber o seguinte, ó. Depois de tudo isso, o tempo em segundos gasto por essa pessoa para ativar o rádio foi de um sofrimento para o cara ativar um sistema de áudio de um carro. Eu vou até ver se eu acerto no meu. Então veja bem, pegando essas informações, nós vamos tentar entender o seguinte. Lembra que o texto diz que você leva 30 segundos para cada digitação e que o camarada aí só acertou depois da quarta tentativa, acertou na quarta tentativa, né? E que o tempo de espera duplica toda a vida que erra. Então veja bem, ó, digitou uma vez, ele gasta 30 segundos para digitar, não é? Errou, que só acertou na quarta tentativa. Aí ele teve que esperar 60 segundos para poder digitar de novo. Bom, aí passou esse tempo, ele gasta 30 segundos para digitar, ó, digitou, errou, mas aí o tempo dobra, duplica, então ele teve que esperar agora 120 segundos. Esperou os 120 segundos, certo? Aí digitou novamente pela terceira vez, ó, e errou. E o tempo não tem que dobrar? Então agora ele tem que esperar 240 segundos, ou 4 minutos. Esperou esse tempo, aí digitou. Finalmente, na quarta tentativa, ele acertou. Resumindo, ele quer saber, depois de tudo isso, quantos segundos ele gastou. Ele quer saber o tempo em segundos, né? É só somar. Bom, somando aqui, dá para fazer até de cabeça, né? Somando aqui, corresponde a 540 segundos, né? Você pode até pegar aqui, ó, 30 mais 30 mais 30 mais 30, deu quanto? 120, né? 120 mais 120 dá 240, 240 mais 240, 480, 480 mais 60 dá 540. Tem outras maneiras de somar também, né? Então é isso. Passa por muita interpretação de texto. Veja que não tem fórmula definida. O Enem hoje evita que você decore fórmula, e sim que você pense para poder fazer. No caso aí, das 5 opções, aqui aparece 540 segundos, é a letra C. Não é assim? Você vai lá, marca e corre para o abraço. Bom, pode ser por tentativas também, e tem outras maneiras de resolver, tá certo? Que eu coloquei só como opção, certo? Primeira tentativa, ó, ele digita, né? Gasta 30 segundos, errou, espera 60 segundos, aí vai digitar a segunda vez, só que ele gasta 30 segundos, né? Aí errou de novo, o tempo vai dobrar, tem que esperar 120 segundos, aí digita a terceira vez, que gasta 30 segundos, erra de novo, tem que esperar o tempo dobrar, 240, né? E aí ele vai digitar a quarta vez e graças a Deus ele acerta na quarta vez. E aí se você somar todos esses tempos em segundos, também vai encontrar 240. É uma, vamos dizer assim, uma segunda maneira de resolução, né? Deixa eu só tentar
apagar aqui os rascunhos para ficar a resolução limpinha, para melhor entendimento, né? Às vezes a gente põe aqui nos botões, mas é isso mesmo. Pessoal, aí a vida que segue, vamos dar uma trabalhada nessa questão aqui. Enfim, você veja que não tem fórmula pronta, não tem conteúdos que a gente pode eleger dizendo como certo, mas aparece de tudo da educação básica e principalmente muita interpretação. Ler e entender é fundamental. Pois bem, a questão 145 da prova amarela de 2019, do Enem de Matemática, diz o seguinte: os movimentos ondulatórios, né, que se estuda ondas lá em física, no segundo ano também, enfim, periódicos, né, os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo, né, mais ou menos A de seno e tal, aqui vem o ângulo, né? Então nós vamos precisar desse modelo de equação para concluirmos. Bom, que representam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, né, a frequência com que uma onda acontece. E a frequência é dada por essa formulazinha, né, que aparece na questão, em que esse T em que T é o período, certo? A é a amplitude esse A aqui, tá certo? E aí quando se fala em amplitude, nós vamos pensar em ponto de máximo, a gente vai ver mais na frente, em que A é a amplitude, ou o deslocamento máximo. Então o A vai ser o deslocamento, a amplitude máxima, nós vamos precisar disso também. Bom, φ é o ângulo de fase que varia entre esses valores aqui, certo? Que mede o deslocamento no eixo horizontal. Então nós vamos trabalhar com o deslocamento no eixo horizontal do plano cartesiano. Bom, mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem. Vamos precisar desse deslocamento partindo da origem da função, certo? No instante inicial do movimento. Muita coisa, né? Então nós vamos trabalhar aqui com amplitude, veja, esse A vai ser utilizado, essa formulazinha aqui, e ele tem mais informações, né? Ele diz o seguinte: o gráfico representa um movimento periódico, né? Ou seja, a cada período ele se repete, representa um movimento periódico. Que movimento é esse? P igual a P em função de T. Então esse P igual a P em função de T representa um movimento periódico. Em centímetro, em que P é a posição, é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T, conforme ilustra a figura. Então, veja bem, nós temos informações importantes, certo? Esse A é a amplitude, certo? Aqui nós temos a equação da frequência, o ângulo em consideração, vamos partir da origem, um período, né, dado por P igual a P de T, e com essas informações todas, o que nós podemos entender? Veja, aquela amplitude, lembra que aquele A que eu falei lá na função, na equação, representa a amplitude? Ó, partindo da origem, certo? Aqui seria a amplitude máxima, ó, ou seja, esse 4 é o valor de A, certo? O período, a função do período seria isso aqui, ó, a cada
ciclo se renova, vai de 0 até π, certo? Aqui teria um novo ciclo, isso é o período, certo? E aí vai se repetindo. Um deslocamento iniciando da origem no eixo horizontal. É muita coisa, né? Mas aí ele apresenta também as opções e ele diz o seguinte: a expressão algébrica que representa a posição da cabeça do pistão em função de t é... E aí tem as famosas opções. Organizando todas aquelas informações, né, que nós pegamos lá no texto, né, trata-se de uma função trigonométrica, né, partindo aí da origem do sistema de eixos cartesiano, né? E nós vamos considerar o deslocamento horizontal dentro daquele período, daquela amplitude lá do quadro que eu falei, e assim por diante. Que contém muita informação, né, a gente já sabe. Mas o que a gente precisa saber para desenrolar a função, né? No caso aí trata-se de uma função seno, aquela que se estuda lá no ensino médio, né? Primeiro nós já mostramos lá na figura o período da função. O período da função é igual a t igual a π. Essa situação aqui que aparece lá no próprio enunciado da questão, lembra? Onde, na verdade aqui a gente fez uma antecipação, mas se a gente pegar essas informações lá da questão, né, e aqui como tem um vezes, nós poderíamos eliminar π e π, e aí chegaríamos a igual a 2, né? Ora, se a função, e aí eu vou voltar lá na função para você enxergar que a função tem ponto de máximo mais 4 e de mínimo menos 4, e nós vamos pegar a amplitude, que é o que está sendo cobrado no texto, está sendo cobrado no texto, voltando aqui na função, beleza, queria chegar aqui nesse gráfico, mas deu certo. Veja, esse 4 aqui, né, é o ponto de máximo, que seria aquela amplitude dada lá no enunciado, certo? E aqui nós temos aquela equaçãozinha que nós resolvemos, ó, o t aqui seria o π, certo? O π de quê? Da frequência, lembra que nós saímos da origem e deu uma volta completa, que seria o π, não é? Substituindo aqui, nós eliminamos π, então ficou igual a 2. Bom, e a amplitude que nós se referimos aí, a amplitude do deslocamento, ou deslocamento máximo, se a gente for lá na figura, nós vamos perceber que trata-se desse valor aqui, ó. Certo? Então, juntando essas peças do nosso quebra-cabeça, nós chegaremos aqui no seguinte. Ora, se o que nós queremos aqui, ó, o 4, lembra que lá na função, aqui é o A, que representa a amplitude, né? Então, substituindo aqui a amplitude na função, nós temos aqui 4 seno de 2t. E aí, a opção que representa, que aparece nessa letra, seria a opção A. Voltar aqui para a função, para a gente chegar lá na função, no enunciado e letra A. Letra A, né? Que aparece aqui na nossa resolução, né? 4 seno de 2t. Então, veja bem, se a gente fizer uma análise do que se estuda no ensino fundamental e médio, nós temos aí substituições, equações, deslocamento, amplitude, é muita informação, muita coisa, realmente não é fácil. Mas assim,
nós resolvemos as questões dentro do tempo que nós conseguimos organizar, certo? Claro que em 2 momentos como esse que nós organizamos, não é possível que você revise tudo do ensino fundamental e médio, mas é preciso que você amplie a capacidade de leitura e interpretação. Esse é o primeiro ponto. Mas é preciso também que você, quem passou por o ensino fundamental e médio, que teve dificuldade em montar algumas coisas, equações, sistema, função, transformação e etc., claro que tem dificuldade, né? Mas se você tem uma capacidade boa de ler e interpretar e de pegar informações e montar, você chega num resultado muito bom. Não é fácil, mas nós de antemão desejamos aí muito boa sorte a todos vocês. Certo, meus queridos? Um grande abraço. A gente se vê por aí, se Deus quiser, certo? Valeu!